Olá, como vão? Eu sou Alexandre Antoniassi e a gente inicia hoje a primeira aula do curso de mesa radiônica Arquitude. Ao final desse curso, vocês serão terapeutas multidimensionais em mesa radiônica. E o kit da mesa consiste aí de uma mesa radiônica, uma orgonite, que vai ser utilizada, um pêndulo e um kit com cristais. Isso não quer dizer que você não possa usar aí um pêndulo que você já utiliza em seus trabalhos, não quer dizer que você não possa utilizar outros cristais, além daqueles que vai no kit de vocês. A coisa que vocês têm que usar aí é a mesa radiônica Arcturus, de preferência. A intenção desse trabalho é de agregar mais informação, de agregar mais considerações aí relacionadas à espiritualidade. E o mais interessante da mesa radiônica Arcturus é que ela traz diversas estruturas de ferramentas. Uma estrutura ela traz mestres ascensionados, duas estruturas com mestres ascensionados. Você tem uma estrutura com arcanjos, outra estrutura com guias arcturianos, a gente vai falar bastante deles daqui a pouco. É uma estrutura com gráficos radiônicos que são utilizados na radiestesia clínica. Nós também vamos trabalhar aí com a estrutura de planetas e também com a estrutura dos arcanos do tarô. E trabalhamos, por fim, com uma estrutura que eu chamo de estrutura de energização xamânica, que a gente utiliza vários símbolos do xamanismo aí do Mahyo para fazer aí uma sintonização de força, de energia necessária para o que a pessoa precisa naquele momento. Nós utilizamos também o Karuna, então a gente vai falar de espiritualidade de uma forma bem íntegra. Eu sou Geburah, eu sou número 5 na árvore da vida, então eu sou um pouco crítico em relação a muita coisa que a gente vê por aí. Então espero que vocês me compreendam às vezes se eu for um pouco rude nas palavras, se eu for um pouco visceral no campo das ideias. Espero que vocês me compreendam. Eu virei aqui para baixo porque a minha cachorrinha, ela sempre vem cumprimentar, ela sempre vem dar um oi pra gente. Então o que acontece, gente? Eu quero, para a gente já começar a falar sobre as ferramentas na mesa radiônica Arcturus, terapias alternativas, todas as que eu conheço, as que eu trabalho, né, óbvio, a minha opinião sobre algumas delas também. Então é importante que me tragam aí as suas dúvidas e assim a gente vai trabalhando e levando luz, levando informação aí. Levar luz é levar informação, tá, gente? Não é que eu estou dizendo que eu vou levar, que eu vou dar luz para as pessoas. Quando a gente fala luz, assim, entenda-se informação. Da mesma forma que em alguns campos da espiritualidade, quando se fala luz, a gente fala de consciência. Então é levar consciência, é levar informação. Quando você tem informação, você consegue expandir. E às vezes a gente quer alcançar algumas pessoas, né? A gente quer levar luz para algumas pessoas que estão buscando, que querem entender. E foi assim que aconteceu comigo lá atrás, quando eu quis entrar para esse mundo, entender a espiritualidade. Isso foi importante para mim, porque eu precisei das pessoas que ali estavam naquele momento trazendo luz, trazendo informação, para que eu conseguisse melhorar aí o meu estilo de vida, melhorar os meus objetivos, as minhas questões. Isso foi muito importante para mim. Então essa é uma aula de apresentação, eu vou falar um pouco dos arcturianos. A didática das aulas vai ser da seguinte forma: agora eu vou fazer a introdução dos arcturianos, vou falar das ferramentas, das estruturas que estão. Então todo o suporte eu vou dar para vocês pelo WhatsApp ou pelo YouTube, principalmente pelo grupo do Facebook. Bem-vindos de novo ao curso da mesa radiônica Arcturus. Eu estou muito feliz por você ter adquirido essa ferramenta de conhecimento, ter investido o seu tempo e seu dinheiro em uma ferramenta que vai te trazer muitos resultados, uma ferramenta que vai te trazer muito autoconhecimento, que vai te obrigar de verdade a estudar e se aprofundar em vários conceitos, ok? Então, com muita gratidão que eu honro aí a mestra e amada Mãe Kuan Yin, e também honro com muita gratidão ao mestre chefe Águia Branca, que ancora a energia aí, apadrinhando todo esse trabalho e apadrinhando todos os operadores da mesa radiônica Arcturus.
Então eu fico muito honrado de trabalhar com esses seres lindos, esses seres de magnífica grandeza, para que as coisas agora comecem a fluir a partir desse curso. Então eu peço aqui a orientação da minha mestra Mãe Kuan Yin e do meu mestre Pai Chefe Águia Branca, para que eu consiga ser uma ferramenta de luz, para que eu consiga ser uma ferramenta de informação para vocês. Namastê, gratidão, arro. E vamos lá, gente, vamos começar a trabalhar. Vamos falar agora dos Arcturos. Então, quem não me conhece, eu sou Alexandre Antoniazzi, terapeuta, astrólogo, numerólogo, sou tarólogo. As especialidades que eu mais gosto de trabalhar é a metafísica, é o tarô, a numerologia e a radiestesia. São as terapias que eu mais gosto de trabalhar, são os meus carros-chefes, são aquilo que eu coloco muita força, coloco muito da minha energia ali para entender, para buscar. Eu já estou nesse meio já há alguns anos e eu tive a felicidade de ter a honra de trabalhar agora com a egrégora dos seres arcturianos e lançar aí esse projeto que foi me dado de presente. Eu não tive nenhuma responsabilidade de criar nada, isso foi tudo me dado, foi tudo muito bem elaborado, conectado uma ferramenta com a outra e está aí para vocês. Então vamos falar aí dos arcturianos. Então existem várias teorias sobre arcturianos, a gente vai falar bastante sobre eles daqui para frente, né? Tem bastante teorias, tem bastante coisa que fala, mas a princípio os arcturianos eles são seres, é uma civilização de Arcturus que eu não digo extraterrestres, até porque às vezes tem gente que vem perguntar para mim sobre se eu falo dos arcturianos, eu vou falar sobre UFO, se eu for falar sobre extraterrestre. Eu particularmente não acredito em extraterrestre, ok? Eu acredito em multidimensionalidade, eu acredito que existem sim vida além da Terra, é óbvio, tá? Porém, eu acredito na multidimensionalidade. E acreditar na multidimensionalidade significa que eu acredito nos seres, né, de outras civilizações, outros povos, que estão entre dimensões. E não aqui, né, porque nós estamos na 3D, a gente tem ali primeiro 1D, 2D, 3D e 4D. Né, a gente está aí entre a 3D, que é esse campo físico que a gente reconhece, e o 4D, que é aquele campo, né, quarta dimensão, que é entre quando nós dessomamos aqui, quando a gente se desintegra o corpo físico aqui na Terra e sai em espírito ali para algumas seitas aí, algumas religiões chamam de mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, na verdade, não é um mundo espiritual, porque o espírito está fora da quinta dimensão, ele está além da quarta dimensão, aliás. E o que tem aqui são os fragmentos de alma que nós temos do espírito. Esse espírito ele vai se dividindo em várias partes, mas o que está aprisionado aqui, imagina que isso é um domo, e nós estamos aprisionados nesse domo. Então nós morremos, vamos para a quarta dimensão, ficamos ali do lado de lá. A quarta dimensão é mais ou menos ali o que Allan Kardec falava, né? O que aquelas cidades, né, depois de que você morre, que você vai para lá, ou uns ficam num lugar, outros ficam num lugar melhor, aqueles que ficam vagando e tal, enfim, isso tudo é quarta dimensão. Saiu do corpo, o corpo físico morreu, né, voltou para a Terra, não digo que morreu, porque tudo volta para a Terra, aqui tudo é autorreciclável, tudo volta para a Terra. O corpo físico volta para a Terra, e aquela partícula que existe de fragmento de alma que existe em você, ele vai para a quarta dimensão e ali ele fica temporadas e temporadas esperando voltar para continuar aí o trabalho, mas de qualquer forma o trabalho tanto aqui quanto lá é muito parecido, né? Então tem os guias, né, os mentores do lado de lá que nos ajudam do lado de cá, da mesma forma que tem também aqueles que não são mentores, aqueles que são os obsessores que estão do lado de lá. Da mesma forma que do lado de cá nós temos pessoas que nos orientam, pessoas que nos trazem informação, e do lado de lá, e também do lado de cá nós temos as pessoas que nos vampirizam, que nos deixam para baixo, que tomam e roubam a nossa energia, as pessoas viscerais demais. Então, na verdade, a quarta dimensão para a terceira dimensão não existe diferença nenhuma, né? Mesmo da forma que existem pessoas boas do lado de cá trabalhando,
para a luz. Do lado de lá também tem pessoas boas trabalhando para a luz, mas está todo mundo aprisionado aqui nesse lugar nessa quarta dimensão e nessa terceira dimensão. Então, quando a gente fala de seres arcturianos ou pleiadianos, sirianos, enfim, nós estamos falando de seres que estão acima da quinta dimensão, ou seja, eles estão fora desse domo, ok? Eles estão fora dessa cúpula que é o planeta Terra com tudo que tem dentro. Imagina que você tem um prato, aí você tem um bolo com 4 camadas. E aqui você tem aquela tampa de vidro para tampar o bolo para não entrar mosquito, nada sai e nada entra ali daquele prato. Imagina que o ser humano está dentro desse prato em 4 dimensões. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira e quarta dimensão. Tudo que está fora é a quinta dimensão, não está aprisionado. Ou tem outras prisões que nós não sabemos. Mas tudo que está fora está em outras dimensões. Ok? Podem ser dimensões superiores ou dimensões paralelas também. Então, como eu estava dizendo sobre os Arcturus, eles são seres multidimensionais, não são extraterrestres, gente. Não são seres extraterrestres, são seres multidimensionais que vivem, civilizações multidimensionais que vivem em outros planos. Até porque se você olhar para Arcturus, a estrela que é reconhecida como a estrela dos arcturianos, aquilo é uma gigante vermelha. Não, então, assim, é um Sol mais forte, mais potente que o nosso próprio Sol aqui. Então, imagina, né, você viver no Sol, assim, você vai se desintegrar. Mas na multidimensionalidade, isso é diferente. Na multidimensionalidade, eles têm lá um clima, eles têm uma temperatura propícia para a estrutura corporal deles, o clima propício para a estrutura corporal deles, se tem água, ou o tipo de água, ou o tipo de líquido que eles vital que eles utilizam para se alimentar, enfim, nós não sabemos, porque a estrutura corpórea deles é um pouco diferente da nossa. Então, tudo isso significa que os arcturianos são uma das civilizações mais adiantadas de toda a nossa galáxia. Arcturus é uma supergigante estrela vermelha da constelação de Bootes. É a estrela mais brilhante daquela constelação, distante 36 anos-luz da Terra. É visível do hemisfério norte de março a novembro. Então essa estrela ela é muito mais bonita, visível, muito mais brilhosa entre março e novembro no hemisfério norte, ou seja, do México para cima ali, região dos Estados Unidos, Canadá, você consegue ver. Onde tiveram, todos os países que tiverem no norte conseguem ver bem Arcturus. Não significa que aqui no Brasil você não consiga, mas ela não é tão brilhante quanto você vendo entre março e novembro nessas regiões. Os Arcturus eles são uma das civilizações mais adiantadas de toda a nossa galáxia. Ou seja, eles estão muito evoluídos, né? Eles têm uma consciência muito grande, eles cresceram muito e vivem aí na quinta, em torno aí entre quinta e 12ª dimensão. Eles são multidimensionais, então às vezes eles conseguem se elevar a outras dimensões, mas eles atuam muito na quinta dimensão. São seres curadores. Muita gente fala que arcturiano só é ser curador. Não é só ser curador, eles têm todo tipo de profissão do lado de lá. Tem os que trabalham com leis, tem os que trabalham com crianças, tem os que trabalham com cura, tem os que trabalham com tecnologia, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então os arcturianos, eles são muito, são como nossos avós, só que muito mais adiantados, né? Em todos os níveis, adiantados em tudo. E eles nos ajudam aqui, estão tentando nos ajudar para que nós cresçamos, né? Para que nós ganhemos consciência, para que nós ganhemos a sabedoria necessária para evoluir, para ir para o coração, para partir do coração para cima, né? Porque o ser humano aqui no planeta Terra, reparem, é só reparar à volta de vocês, nós mesmos somos assim, nós somos muito viscerais. Tudo tem uma magoazinha, tudo tem uma raivazinha, tudo tem um julgamento. Agora provavelmente deve ter gente ali olhando para mim falando, caramba, por que ele colocou essa camisa? Ele deveria estar de camisa branca, coisa do tipo, né? Não é o caso aqui, tô brincando, tá, gente?
mas sempre existe um julgamento, as coisas são viscerais, eu dependo do outro, eu preciso que o outro esteja comigo, se o outro for embora, a minha vida acabou. Ou seja, as pessoas elas são tão individualistas que elas precisam do outro, né? Isso é individualismo, né? Eu quero para mim, né? Parece criança pequena querendo o brinquedo, aquele brinquedo novo que está na loja, né? Sempre quer um brinquedinho diferente para ela, para si. Então eu vejo as pessoas nesse sentido trabalhando essas questões mais focadas para primeiro, segundo e terceiro chakra, sabe? Trabalhar primeiro, segundo e terceiro chakra é isso, né? Tá vibrando ali na zona do funk, entendeu? Vibrar na zona do funk. Balançar a bundinha e ficar rebolando, é mais ou menos isso, né? Trabalhando na ansiedade, no eu quero tudo para mim, na gula e não se importando com nada. E o ser humano, eu tô falando, englobando todo mundo, tá? Não tô falando de nós aqui, ou de X ou Y pessoa, eu tô falando que em sua maioria o ser humano ele é assim. Ele é um grande destruidor. E os arcturianos eles vêm tentar trazer a luz, trazer informação pra gente. Por quê? Porque Jesus já dizia, né, que você tem que subir aos céus, né? E ele mesmo conseguiu subir aos céus, né? Então ele caiu na terra, passou por todos os perrengues nossos. E eu vou falar de Jesus, mas eu poderia estar falando de qualquer outra divindade, né? Falando porque é mais fácil para a compreensão de vocês. Mas, por exemplo, ele caiu na terra, olha só, ele caiu na terra, cresceu, passou por todos os perrengues, ele passou por todas as frustrações, ele teve uma vida normal, no final apanhou bastante e até pediu para o pai, falou, me livra disso aí, eu não aguento mais. E foi embora, e aí ele se elevou aos céus. Ou seja, isso é uma metáfora, né? Você tem que ler a Bíblia e começar a sair daquela casinha e começar a ver as coisas de uma forma diferente. Né? Jesus caiu, é a ascensão do homem. Né? O que foi dito que é a ascensão do homem. E Jesus dizia que a morada de meu Pai está dentro de mim. Ame o próximo como a ti mesmo, que você vai crescer. Você conhecerá o Pai. Conhecer o Pai o quê? Conhecer a mônada divina, conhecer Deus. E aí quando você trabalha, aí quando me perguntam por que os arcturianos estão ajudando o homem no planeta Terra, é justamente por isso. Porque eles também precisam se elevar, eles também precisam crescer. A experiência da vida ela é uma exponencial. É sempre uma subida. E o que acontece é que se a gente não sobe, a gente está atrelado a tudo que está. Lembra que é uma onda, uma única onda? Emaranhado quântico, nós estamos emaranhados a esses seres. E se nós ficamos aqui só na zona do funk, o que vai acontecer? Você não se eleva. E se você não se eleva, você trava. E se você trava, eles não se elevam. Então, óbvio que há um interesse nisso. O interesse de passar informação para a gente, de passar uma energia para a gente, de passar luz para a gente, para que a gente ganhe consciência. A partir do momento que nós ganhamos consciência, nós nos elevamos cada vez mais e aí sim, a subida ela é muito mais rápida, porque a ideia é chegar na mônada primordial, ou seja, chegar a Deus, efetivamente chegar a Deus, e aí se transformar nele, numa única partícula gigantesca. Tudo está interligado. Então, quando me perguntam isso, Alexandre, por que os arcturianos estão ajudando a gente? Que absurdo. Não tem absurdo nenhum. Existe um interesse, sim, de que a gente cresça para que eles possam crescer cada vez mais também. Então, sempre existe a polaridade, sempre existe a troca. Então, é isso. Falando dos arcturianos, precisava falar isso para vocês, porque as pessoas elas confundem um pouquinho as coisas, né? Acha que não tem mimimi de amorzinho. Existe tudo, tem um porquê, né? O que a gente vê nessa espiritualidade hoje em dia é muito mimimi, é mais mimimi do que prática espiritual. Não existe prática espiritual, existe mimimi, é muito namastê. Só que assim, namastê do umbigo para baixo, porque do coração mesmo se vê pouco. E a gente tem que começar a trabalhar aí nossa câmara sagrada do coração, justamente para poder aí. Eu vou indicar para vocês aí, eu vou falar sobre Edgar Cayce, mas eu indico a vocês que procurem sobre ele, é muito interessante ler ou assistir algo no YouTube, tem bastante coisa,
algumas coisas legais, interessantes sobre Edgar Cayce, que era um médium, e ele canalizava aí os arcturianos. Então ele dormia, ele entrava em teta. Entrar em teta significa ele dormia, sono profundo, subia para a onda teta. Quando ele subia para a onda teta, ele começava a falar dormindo, tá? Porque a gente fala, não vá confundir que ele entrava em teta healing, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele dormia, literalmente. Teta é dormir. E ao dormir, ele começava a falar. Ele captava as informações e começava a falar dormindo. Então as pessoas anotavam, tinha uma secretária que anotava as coisas que ele ia dizendo, e ali ele fez centenas, até acho que milhares de previsões muito assertivas. E quando ele morreu, o governo americano foi lá e tirou tudo, levou tudo e guardou. Ele tinha algumas previsões bem bombásticas também. Então quem quiser pesquisar, procurem aí por Edgar Cayce. Ele disse em seus ensinamentos que Arcturus é uma das mais avançadas nesta galáxia. É uma civilização de quinta dimensão, que é o protótipo do futuro da Terra. É aquilo que eu falei, eles são muito mais evoluídos que a gente. É como se eles fossem nossos avós. Sua energia funciona como uma terapia, tanto emocional, mental, como espiritual, para a humanidade. E também um portal de energia pelo qual humanos passam durante a morte e renascimento. Mas quando se passa durante a morte e renascimento, mais no sentido de quando o ser humano ele alcança a consciência plena. Não é essa morte e nascimento que a gente está acostumado aqui não, tá? Então ele passa, quando ele sai do domo, quando ele sai da quarta dimensão para a quinta dimensão, passa-se por eles. No livro As Chaves de Enoch, descreve este portal como um centro de programação intermediário usado pela fraternidade física deste universo para governar os vários tipos de experiência com físicos neste fim de galáxia. Podemos obter algumas informações fascinantes em um livro chamado Nós, os Arcturianos, da Norma Milanovic. Então você vê que Arcturus ele fica ali à direita, quem olha olhando para as estrelas, ele fica ali à esquerda, aliás, da Ursa Maior. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de onde é que é Arcturus. E aí nós temos também a Ursa Maior aqui, e nós temos aqui Arcturus. Então aqui você tem a constelação de Bootes, e essa estrela maior aqui, bem brilhosa, é Arcturus. Aqui nós temos Canis Venasi e a constelação da Ursa Maior aqui. Então isso é só para vocês terem aí uma ideia de como fica ali no céu, nos Estados Unidos, mais ou menos, aí nessa região dos Estados Unidos, ok? Eu vou passar um videozinho para vocês rapidinho, eu vou comentando em cima dele, só para a gente ter uma noção de como, da estrutura dos planetas, os tamanhos dos planetas. Eu sempre passo nas minhas aulas de cura multidimensional e também nas minhas aulas de mesa radiônica para a gente ter uma ideia do tamanho que nós somos, do tamanho que nós estamos, do que nós representamos aqui ao longo de toda a galáxia, de todas as constelações que nós temos, tá ok? Então a gente tem a Lua, pequenininha. Quem acredita que o homem foi a Lua, gente? Depois me fala, tá? Mercúrio, Marte, Vênus, a Terra. A Lua já ficou pequenininha, né? Netuno, Saturno. Agora a Terra que está pequena, né, gente? Aí é a proporção, né? É a proporção de tamanho, não é a distância entre um planeta ou a sequência de um planeta para o outro, tá? Nós temos o nosso Sol, Sirius A, Pollux, gigante laranja, Arcturus, gigante vermelha, Aldebaran, uma gigante vermelha também, a supergigante azul Rigel, Pistol Star, hipergigante azul, a Terra já sumiu, né, gente? Supergigante vermelha, Mussefei e a Canis Majoris. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, gente. Olha o planeta Terra. Isso não é a distância, é o tamanho em proporção a Canis Majoris, né? Então você pode imaginar que um passageiro em um avião voando ao longo da superfície dessa estrela a 900 km por hora, ele vai levar nada mais, nada menos que 1.100 anos
para dar uma volta completa no planeta. Então, pensa nisso, né? São várias encarnações nossas para dar uma volta completa nesse planeta. Isso não é nada, né? É um pequeno ponto entre várias centenas de bilhões de estrelas que formam a nossa galáxia. E há centenas de bilhões de galáxias lá fora. Então daí você já consegue tirar essa informação aí de que nós somos um grão de areia nesse universo todo, né? E a gente se acha tão gigante, né? Tão grande. Se a gente quer conquistar, se a gente quer construir algo novo, dominar todo esse universo aí de consciência, a gente vai ter que crescer bastante, porque a gente ainda é muito pequenininho. A gente é menor aí que um grãozinho de areia nesse mundão todo. A gente já é pequenininho aqui na crosta da Terra, né? Você imagina esse mundão todo. Só que o nosso espírito é grande, ele é gigantesco. E é ele que está buscando esses fragmentos que ele deixou aí ao redor dessas galáxias todas para se realinhar novamente. Nós aqui somos a parte desses fragmentos que foram deixados desse espírito maior, dessa essência maior que está lá fora. No sistema arturiano não há temperaturas extremas. Lembra que eu falei? Isso é na multidimensionalidade, porque senão você fala, como não há temperatura extrema se lá é uma vermelha gigante, né, uma super gigante vermelha? Como não há temperaturas extremas ali, que é impossível? É lógico que é impossível da forma nessa quarta dimensão, nessa terceira dimensão que a gente está aqui, é óbvio que é impossível, gente. Agora, na multidimensionalidade não, lá eles têm um clima ameno, que comporta aí a estrutura física deles. Então lá não tem, as temperaturas ali são amenas. As profissões em Arcturus são determinadas pela frequência vibracional e as cores na sua aura. Então, diferentemente daqui, que às vezes a pessoa ela resolve ser médico porque se paga bem, porque você pode enriquecer sendo médico, porque você pode aí se tornar um grande cirurgião plástico, neurocirurgião, e você pode ganhar tubos e tubos e tubos de dinheiro. Lá não é assim. Lá as profissões são canalizadas a partir das cores principais. Lógico que nós temos todas as cores na nossa aura, mas é a partir das cores principais que essas pessoas têm, as cores mais vibrantes no campo áurico desses seres, é que é definido aí as profissões, ou seja, é o dom. E aqui você quer ser contador porque de repente dá um dinheirinho, quer ser advogado porque quer ganhar um dinheiro, né? O que seria aí de todo mundo, se todo mundo quisesse ser advogado, médico, o que seria dos garis, né? Não teria gari, ou seja, alguém ia ter que colher lixo, né? Alguém ia ter que fazer as coisas, os trabalhos mais braçais, né? Se todo mundo quisesse ser médico, no final acabaria todos os médicos aí estando lá limpando rua, porque não daria, né? Não daria conta, não é verdade? Então é isso, gente. Quando você trabalha aí com os seres arcturianos, por exemplo, nessa estrutura das cores, então você tem ali aqueles que têm o cargo de cuidar de crianças, eles devem ter violeta como cor principal, porque só a cor violeta é capaz de transmutar essa energia com crianças, e sem falar que são as pessoas mais sensatas, né? As pessoas de tom violeta são as pessoas mais sensatas para lidar aí com esses serizinhos, né? E aí, o que a gente vê aqui são professores completamente que não gostam de criança, pessoas que trabalham em creche, que está lá porque quer um emprego, não quer um trabalho, né? Tem que saber dividir as duas coisas, né? Tem gente que quer um emprego e tem gente que quer trabalhar. Quem quer emprego, ele quer ali se aboletar em algum trabalho e ficar ali, né, em alguma empresa, em alguma repartição pública, e ficar ali gozando da vida. E agora quem quer trabalhar, não. Ele gosta do que faz, ele faz porque precisa, é óbvio, mas ele gosta do que faz com amor, faz com responsabilidade. Né? E o que mais a gente vê aí são médicos incompetentes, pessoas que trabalham com crianças incompetentes, sem paciência, cuidadores de idosos totalmente incompetentes, sem a menor condição de trabalhar com idosos,
ou seja, é muito complicado. Advogados imbecis que se voltaram para o lado negro da força, né? Então, por exemplo, lá quem tem a cor verde, por exemplo, no campo áurico, trabalha mais com a cura, então são os seres curadores, por isso que na mesa a gente trabalha também ali com a energia do raio verde. Quem trabalha ali no raio azul também são guardiões, né, são protetores, né, porque eles têm que ter frieza para lidar com as situações. Aí nós vamos trabalhando aí com determinadas linhas, vocês é só irem analisando as cores. Então, e eles são muito gratos por isso, né? Eles têm um dom e eles fazem aquilo por amor. O trabalho deles é feito com amor, com alegria, porque eles têm o saber e vão fazer. Né? É diferente da gente, que procura, na maioria dos casos, né? Não vamos generalizar, mas procura somente um emprego, uma profissão que lhe dê rentabilidade, apenas isso. O dinheiro é consequência do trabalho, não é consequência do emprego. Eu sou da área de RH há muitos anos, sempre fui da área, sempre trabalhei na área de RH, de recursos humanos, né, sempre contratando, fazendo análise de folha de pagamento, fazendo auditoria de folha de pagamento, e o que eu mais via, seleção de pessoas para trabalho, o que eu mais via eram pessoas buscando emprego, né? Não eram pessoas buscando um trabalho, você não via amor naquilo. Então as vibrações de ambos para procriação também era a mesma coisa, né? Em Arcturus não é todo mundo que sai ali, é diferente aqui que a gente tem que se reproduzir para manter a raça, né? Para manter a raça humana, e todos os animais precisam disso para que eles se mantenham. Lá em Arcturus não é assim, né? Em Arcturus só as pessoas que têm também capacidade mental, psíquica para reproduzir é como se fosse uma profissão. Ter filhos lá é como se fosse uma profissão, igual aos outros. Eles devem ter uma cor específica no campo áurico. Eles são escolhidos, passam por um treinamento, né? Então aqui diz que esses indivíduos são envolvidos, ambos os indivíduos eles são elevados a uma frequência de 7ª dimensão no processo de concepção para assegurar que sejam concebidos seres com almas altamente evoluídas. A frequência vibracional da 7ª dimensão é a frequência dos mestres ascensionados. Reprodução é uma honra em Arcturus e uma das profissões mais respeitadas, ou seja, ser pai e mãe é uma das profissões mais respeitadas. O que me leva a crer isso é muito verdade, né? Porque o ser humano, a gente olha ao redor da gente aí, principalmente nas igrejas, é o que mais tem, as pessoas buscando a Deus, né? Buscando a Deus em todos os sentidos. Que Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus é isso, Deus é aquilo. É porque eu queria tanto que Deus me ouvisse, mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, bem Chitãozinho Chororó mesmo, entendeu? Só que como que você vai chegar a Deus se você não conseguir chegar no seu pai, se você não conseguir chegar na sua mãe? São as divindades mais próximas de você. Por isso que em Arcturus os pais são respeitados, porque eles são deuses, são as divindades mais próximas que nós temos. Não importa se o pai foi ruim, se a mãe não foi legal, se me bateram, sei lá o que fizeram ao longo da minha adolescência. Hoje eu sou o que sou por conta deles. E se eu não sou algo bom por conta deles, eu que melhore, porque a ascensão ela é minha. Então vamos parar também de pensar nesse negócio de que meu pai, eu sou assim porque meu pai me fez assim, eu sou assim porque minha mãe me moldou dessa forma. Não se desmolde, né? Se refaça inteiro, se refaça inteira, mas respeite e honre aí os seus pais, seu pai, sua mãe, porque eles honram. Esse é um dos maiores aprendizados que eu tive nos últimos 2 anos, acho. Honrar pai e mãe de verdade. Está na Bíblia também, né? Que a gente não vê isso. Honrar pai e mãe é honrar Deus. Você é uma semente deles, que são uma semente de outros, que é uma semente de outros, e vai chegar na semente primordial. Ou seja, se eu não olhar para o meu pai como uma divindade, honrar isso, independente de que ele foi Shiva na Índia, é um destruidor, ele chega arrebentando com tudo, mas ele é pai. E Ganesha honra Shiva. Dá para entender? Dá sim.
A partir do momento que você descobre que teu pai ele é uma divindade, você vai honrá-lo. Que a tua mãe é uma divindade, você vai honrá-la também. Em Arcturus eles fazem muito bem isso. Ou seja, talvez ele seja um dos maiores segredos também de evolução desses seres todos. Falar sobre radiestesia, radiônica e psiônica. Então vamos falar sobre radiestesia. O termo técnico de radiestesia, eu acho é isso que está aí na apostila de vocês, que vocês já leram, não é ficar lendo isso. Não é interessante, né? Mas vamos lá. A palavra é composta de dois termos, rádios, que vem do latim, que significa radiação ou onda, né, ou energia. A estesis, que vem de sentir, né, de sinestesia, de sentir vibração, sentir a energia, sentir a onda. Né? Então, radiestesia vem de sentir a vibração, sentir a radiação. Radiestesia é isso. Radiestesia, sentir a radiação. Mas que radiação? Nós, seres humanos, todos somos equipados com aparelhos internos e externos que nos fazem sentir frequências. Então, por exemplo, você tem lá os seus ouvidos, os seus ouvidos eles são equipados com tímpano, que ao captar a onda sonora emitida, os ruídos, né, as ondas sonoras que estão emitidas no ambiente, ele consegue converter aquilo e o cérebro, né, ele converte, os tímpanos captam, o cérebro converte, o cérebro é um decodificador, né, um conversor e decodificador. O cérebro converte aquelas informações de rádio, de onda sonora, e transforma isso em informação. Você entende aquilo que você está ouvindo. Os olhos é a mesma coisa, né? As ondas de luz entram pelos olhos, o teu cérebro, aquelas luzes, cria-se uma imagem e o cérebro acaba entendendo aquela imagem e a partir daí você sabe a informação. Da mesma forma que as cordas vocais na nossa garganta, quando você vai falar, você aprende a falar. Quando você aprende a falar, você começa a vibrar, como se você estivesse fazendo uma música. Falar é como tocar uma música. Né? Usar a palavra é como tocar uma música. E você vai vibrando as cordas vocais. As ondas sonoras que saem aqui, elas já saem meio que decodificadas, que entram nos teus tímpanos, nos teus ouvidos, e o seu cérebro, ele sai decodificado, né? E o seu cérebro, ele faz a conversão dessa informação sonora e gera aí a informação que você precisa, que você está ouvindo. Isso a gente está fazendo agora. Você está me ouvindo e eu estou falando. Outra coisa que acontece muito é, por exemplo, você não sente frio? Isso é uma informação, né, que o clima, a temperatura, a onda, a radiação em torno de você é uma radiação fria. Quando você sente calor, significa que a onda, a radiação que você está sentindo à sua volta, é uma radiação quente. Então, a radiestesia é toda a energia que está à tua volta. E como você lida com essa energia, como você sente as cores, como você sente o som, como você sente o vibrato, como você sente frio, como você sente calor, todas essas informações que teu cérebro decodifica e te fala, olha, isso aqui está frio, muda isso aqui está calor, faz assim, você está ouvindo alto, você está ouvindo baixo, você está compreendendo o que está ouvindo ou não está compreendendo, tudo isso são informações em onda, tudo é onda, tudo, nós somos uma única onda. E dentro dessas vibrações a gente tem vários patamares. Então você pega como um rádio, por exemplo, então para você vai mudando de estação, então você tem lá a estação 87.1, 87.5, 87.9, 90.4, 90.7, 91.2, e aí vai aumentando essas frequências. Na verdade, assim, isso é o homem, quando ele descobriu isso, ele foi colocando nomes, né, colocando tudo em caixinhas, colocando nome, mas ele sabia que se ele aumentasse uma banda, né, uma oitava, ele mudava uma frequência. O rádio é assim, o rádio é um sintonizador, eu sintonizo uma onda, o nosso cérebro também é um sintonizador, ele sintoniza a onda, por isso que na Bíblia está descrito. Eu falo muito da Bíblia, eu não poderia falar do Zohar, poderia falar dos sutras, tá? É que eu acho que quando se fala do cristianismo aqui, fala de Jesus e Bíblia, ou do Antigo Testamento, é muito mais fácil de vocês assimilarem do que eu falar, sei lá, de sutras, do que eu falar de
de hinduísmo, vou falar de budismo tibetano, então eu trago isso tudo para cá. Você vai sentindo as ondas, né? Você vai captando essas informações, captando as ondas sonoras, ondas de calor, e os rádios também fazem a mesma coisa. Então ele vai subindo as bandas, ele vai subindo a frequência, e aí ele alcança determinada frequência que tem um tipo de informação, certo? Então você entra com a frequência, tem uma informação aqui, aí você sobe lá, muda o dial do teu rádio, você tem uma outra informação. Muda novamente o dial do teu rádio, você tem outra informação. E você vai mudando, elevando a frequência ou descendo a frequência de rádio, e você vai tendo informações que você quer, certo? O que significa que nós, seres humanos, temos essa capacidade também de, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nos elevarmos a determinadas vibrações. Ok? Então, quando se fala de radiestesia, é sentir essas ondas. Em que onda que eu quero estar? Em que momento que eu quero? Em que vibração? A onda é a mesma, né? Mas qual vibração dessa onda que eu quero alcançar? Qual a vibração dessa onda que eu quero alcançar? O que eu quero identificar como energia? Né? Por exemplo, eu quero identificar minério no solo, eu quero identificar uma radiação nuclear, eu quero identificar uma radiação de calor, eu quero identificar uma radiação de onda de rádio, eu quero identificar aí eu vou usar a radiestesia. Por isso que na Bíblia, então, como eu estava dizendo, está escrito orai e vigiai. Orai o quê? Orai os teus pensamentos e vigia. A orar é da boca, né? Vem de oratória. Então, vigiar o que você fala e vigiar o que você pensa. Porque é os teus pensamentos que te carregam para baixo. Então, se você é aquela pessoa que por qualquer coisinha está lá desconfiada do teu companheiro, está desconfiada da tua companheira, você está vibrando o quê? Ou seja, se pouco importa para você e você está numa frequência maior, aquilo nem te incomoda. Dane-se. Ou se você só pensa besteira, você vai ser levado a fazer o quê? Fazer besteira. Eu penso que hoje eu vou sair e tomar todas. Não era assim quando a gente era jovem? Pelo menos quando eu era jovem era assim. Eu penso que eu vou sair e vou tomar todas. E estou lá pensando na quantidade de cerveja que eu vou beber. Quando eu saio, eu fazia o quê? Óbvio que eu ficava completamente bêbado, alcoolizado. E até hoje é assim. Vou sair, vou pro shopping. Eu estou insatisfeito com a minha vida, eu vou pro shopping e vou gastar tudo. Que é isso? A partir dos meus pensamentos, do que eu quero fazer, eu vou lá e faço. A diferença é que é muito mais fácil você fazer o que é denso e um pouco mais difícil, isso dentro de um termo mais mental, né? Você fazer o que é sutil. Porque o que é sutil a gente não percebe. Tá entendendo? E o que é denso é fácil. Comprar um sapato é denso. Me embriagar num bar para tentar esquecer uma relação, uma situação de trabalho, uma briga, qualquer coisa, é denso. Eu consigo sentir, eu sinto na pele, eu sinto no corpo, isso é radiestesia. Agora, sentir que eu posso mudar, sentir que eu posso melhorar, sentir que eu posso sair dessa, aí é difícil, né? Porque é sutil, tá longe, né, do nosso pensamento. A gente está muito acostumado aqui, ó, chakra básico, chakra sexual e chakra umbilical. Daqui parece que a gente não vai para o coração, né? Ninguém sobe. E o trabalho com os arcturianos é exatamente trabalhar o coração, trabalhar esse chakra, o chakra cardíaco. O que é a radiestesia? Na minha forma de ver, é a forma como você enxerga as ondas, as frequências que estão à sua volta. Então, às vezes você vai num lugar, você sente que a energia não está boa. Você fala, eu vou sair daqui, eu vou embora, não está bem para mim, não está legal. Ou você vai num outro lugar e a energia, você nem queria ir, mas você chega lá e a energia está maravilhosa. Aí você fala, nossa, eu vou até ficar um pouco mais aqui, nossa, eu gostei, olha, eu nem queria vir. E gostei, que fantástico, que legal isso. Isso é nada mais, nada menos do que você está sentindo, você sentir a energia que está à tua volta. Aquela pessoa que quando chega para conversar com você, e aí você sabe se ela está com má intenção, isso tudo é sentir a frequência do outro, sentir a energia. Às vezes quando você já sabe que alguma coisa vai acontecer, eu tenho a sensação que algo vai acontecer. Isso é radiestesia.
sentir a frequência e buscar a frequência também. É sentir. Se eu quero fazer uma oração, eu quero achar uma frequência daquele ser que eu estou buscando nessa oração. Então, se eu vou fazer uma oração para São Jorge, vou simplesmente canalizar aí a frequência de São Jorge na minha mente para fazer lá o pedido, ou a oração, ou o agradecimento, seja lá o que for, para São Jorge. Eu vou levar a minha mente para São Jorge. Você lembra dos dials do rádio? Eu vou elevar, eu vou elevando, até chegar numa frequência específica que eu acredito que seja ali a frequência de Jorge. E aí eu vou fazer os meus agradecimentos, ou fazer o meu pedido, ou simplesmente manifestar minha devoção a partir daquela onda. Mas eu preciso alavancar isso. Geralmente, quando a gente precisa alavancar isso, nós usamos ferramentas para tal, que são as ferramentas radiônicas, os símbolos que são utilizados para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, se eu quero, você no final do ano, você vai para a praia e você vai desenvolver lá um trabalho para Iemanjá, por exemplo. O que você faz? Geralmente você vai lá, monta o teu barquinho, coloca lá as flores, os pedidos e tal, põe a vela, coloca o barquinho no mar e deixa ali, e ali você está levando todos os teus desejos, levando os seus pedidos, seus agradecimentos, tudo naquele barquinho. Aquele barquinho foi um veículo para que você se conectasse com o Iemanjá. Isso é uma ferramenta radiônica. Quando a gente fala de radiônica, a gente está falando de energia. Imagina que, sei lá, eu vou falar dos conceitos mais conhecidos aqui no Brasil, de que a gente vê desde criança, a gente está esbarrando nisso, para dar um exemplo mais simples. Então não fiquem chateados comigo e também não fiquem, meu Deus, ele só fala da Umbanda ou coisa do tipo, porque nem religioso eu sou, tá? Não tenho religião nenhuma, sou um universalista, espiritualista universalista, e eu bebo em todas as fontes. Quando você, passa lá numa encruzilhada e vê um trabalho ali feito, com algumas coisas, com alguns elementos ali, o que você imagina que é aquilo? Provavelmente aquela pessoa, se ela fez aquilo numa encruzilhada, talvez, não estou falando que né, porque eu não sou entendedor da arte, mas talvez seja ali um pacto, um pedido de um contrato, um pedido de um pacto, de um acordo, alguma coisa assim. Da mesma forma que se você encontra um despacho, alguma coisa dessa num cemitério, qual que é a energia que a pessoa está buscando ali? A energia dos mortos, né? Se você encontra numa cachoeira, tem um tipo de energia que você vai buscar. Quando você está passando numa pracinha e tem lá umas pipocas, uns doces, refrigerante, aquela pessoa provavelmente quis captar a energia de crianças, né? Aquela alegria, a energia das crianças, bolo. A gente já se deparou com muito disso. Eu, quando era criança, eu adorava quando eu via essas coisas. Eu só aprendi que eu tinha que pedir licença, aí eu pedia licença e comia, óbvio. Quando era criança, a gente não via muita coisa. Então, quando via comida na esquina ali, a gente só pedia licença e jogava tudo pra dentro, né? Nunca passei mal, né? Tinha respeito pelas coisas. Pelo menos meu avô me ensinou. Falou, tem respeito desses trabalhos aí desse povo. Eu falava, não, eu tenho, mas se quiser pegar alguma coisa, pede licença antes. Então tinha moeda, né? Tinha um monte de coisa. Brincadeira, lembrando de quando era criança aqui. É só para vocês entenderem que a energia que eles queriam buscar era aquilo. Ou da mesma forma que, por exemplo, se eu acender uma vela azul para Arcanjo Miguel, desculpa. Eu quero acender uma vela para Arcanjo Miguel. Que vela que eu vou acender? Eu vou acender uma vela azul, ou talvez vermelha, dependendo do caso, para Arcanjo Miguel. O que eu quero acessar? Eu quero acessar a energia de Miguel. Energia radiestesia. Miguel, vela radiônica. A vela é o símbolo, a ferramenta utilizada para alcançar a frequência de Miguel. Da mesma forma que se lá na Índia eles têm aquelas festas para alcançar ali a frequência das divindades, né, deles lá. Então eles colocam muitas flores, né, eles colocam leite aos pés de Ganesha, colocam flores aos pés de Ganesha, e de tantas outras divindades. Então, para Ganesha tem um tipo de coisa, por exemplo, as mulheres casadouras, né, como diziam a minha avó, as mulheres casadouras, o que elas queriam?
elas pegavam uma estatuazinha de Santo Antônio e colocavam de ponta cabeça, afogavam Santo Antônio na água até que elas arrumassem um pretendente, né? E quando elas arrumavam um pretendente e tivessem prometidas a casamento, aí elas tiravam aquele Santo Antônio da água e deixava ele e agradecia a ele, ou seja, tinha que afogar o santo para poder casar. Óbvio que elas queriam a energia do casamento, do encontro de um parceiro, e aí o que acontece é que quem pagava o pato era o santo. Mas o santo era o elemento radiônico, ele era o símbolo que fazia com que você focasse a sua atenção. O símbolo ele faz com que você foque a sua atenção para algo. Se eu pego um japamala e aí eu começo a fazer as minhas meditações no japamala, o japamala é uma ferramenta de mentalização, onde eu vou manter o foco ali e eu não preciso ficar contando os meus mantras ou as orações, ou um terço, um japamala, seja lá o que for. Quem não sabe o que é japamala é uma espécie de terço com 108 contas. Mas poderia ser um terço católico, 33 contas, eu acho, se não me engano, 23 ou 33. 33 eu sei que é o Masbara, que é o árabe. Eu acho que é o terço católico, acho que é 33 também. Mas só é para justamente você não perder o foco nas orações contando, para você não perder as contas. Então a radiônica é tudo aquilo que você utiliza como ferramenta para tal coisa. Então, como eu estava falando lá, queria no cemitério acessar a energia do morto, mas o que ele usava lá? Usava a galinha preta, a vela preta, a cachaça e tal. Ele queria alcançar a energia das crianças. Então naquela pracinha, ela colocou lá pipoca, refrigerante, bolo, moedinhas. Aquelas coisas eram ferramentas para focar. É óbvio que não é bem assim, né? Lá na época da escravidão é um pouquinho diferente a história, né? Só para não... porque de repente alguém vai me falar, não é isso, não é essa a história. A história é que na época da escravidão, os negros que fugiam, eles geralmente fugiam à noite para não serem capturados, dificultar, né, o trabalho dos capitães do mato. E aí quando eles fugiam, os quilombos, eles colocavam comida, eles colocavam então uma comida, a cachaça e uma vela e deixavam acesa nas encruzilhadas, e geralmente no ponto onde eles deveriam seguir para achar lá o quilombo. Então os negros fujões, na época, eles iam seguindo as trilhas e quando eles achavam ali um prato de comida, uma vela acesa, uma cachaça, então eles comiam, bebiam, descansavam e partiam. E aí se criou toda uma mística, até porque se dizia, não mexa aí, porque se mexer, isso aqui é para os santos, né, da nossa religião, para as entidades da nossa religião, e aí os brancos morriam de medo e acabavam que não mexiam com aquilo. Então essa é a história real. Só que se criou todo uma egrégora em cima disso. E aí os brancos ficavam doidos, né? Porque deixava a cachaça, chegava no dia seguinte, o frango tinham comido o frango, tinham bebido a cachaça. E aí a comida, né? O frango, falei frango, mas podia ser qualquer outra coisa. E bebiam a cachaça. Então eles falavam, nossa, as divindades deles são fortes, eles vinham aqui e comiam. Não, eram os negros sujões mesmo. Mas enfim. Isso é outra história, e tem gente que conhece muito mais desse assunto do que eu só estou dando aí uma pitada aí, né? Mas, então, tudo é aquilo, tudo é uma questão de alcançar uma frequência. Então, quando você pega, por exemplo, uma pedra, uma turmalina negra, e você usa essa turmalina negra no teu bolso para te proteger, o que você está fazendo? Você está focando a tua atenção na tua proteção, e você usa a pedra, que tem energia, óbvio, mas você usa aquela pedra para acreditar que você está protegido. E aí o teu pensamento se eleva. E aí quando o teu pensamento está elevado, você tende a se manter mais protegido ou menos desprotegido, né, do que o normal. Quando você coloca ali um cristal para alavancar a energia, para a energia fluir melhor, o que você faz? Você diz para aquele cristal que aquele cristal está ali para que se eleve a energia daquele ambiente e tal. Você coloca lá uma ametista numa sala para que traga mais alegria para aquele ambiente, para que traga os amigos, para que traga aquelas coisas. Na verdade, você está focando nisso, nos amigos, na alegria, no ambiente. Quando você faz um banho, lógico que as ervas elas têm ali as suas propriedades, né, curativas, mas quando você faz um banho específico de ervas para você está mentalizando o tempo todo, né, que você quer eliminar várias coisas, né?
Quando você acende uma fogueira e você vai escrevendo tudo aquilo que você quer se livrar e vai jogando os papeizinhos na fogueira, isso são instrumentos radiônicos. Você usa o papel, você usa o lápis e usa o fogo, mas você está elevando a tua consciência para dizer, eu não quero mais isso. Isso não me serve mais, e você está jogando aquilo na fogueira. Isso tudo são aparelhos radiônicos. Eu gostaria que vocês entendessem dessa forma. Não adianta eu ficar lendo a apostila para vocês e falar, olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Porque eu tento passar um conceito que eu tenho do que é radiestesia e do que é radiônica. Agora me diz uma coisa, você acha que se eu colocar uma vela azul para Arcanjo Miguel e acender, vai funcionar? Se eu for numa pracinha, colocar pipoca, refrigerante, bolo, umas velinhas bem bonitinhas, acender para Cosme e Damião, por exemplo, ou para os Herês, vai funcionar? Você acha que funciona ou não? Eu vou te dizer, não funciona se você não tiver uma coisa que se chama psicotrônica ou psiônica. Se você não tiver a psicotrônica ou a psiônica, meu amigo, não adianta você acender vela para nada, não adianta você colocar pipoca, não adianta você acender vela azul, vermelha, preta, amarela, roxa. Eu vou acender uma vela verde para Arcanjo Rafael para me curar. Tá, assim, se você só pegar a vela, acender e achar que está tudo feito, desculpa meu amigo, desculpa minha amiga, mas não vai resolver de nada. Porque se você não colocar a tua mente focada naquilo, não resolve. Você pegar uma turmalina negra e comprar na loja e colocar no teu bolso achando que aquilo vai te proteger, não vai não. Se você acender uma vela para Arcanjo Miguel, simplesmente colocar a vela lá, acender e sair virar de costas, não vai te receber não. Se você simplesmente acender uma vela para São Jorge, para que ele guie os teus caminhos também, tire ali os dragões que estão ali te atormentando, os dragões da tua mente, né? Vai resolver? Não vai resolver. O que vai resolver é foco, poder da mente, vontade. É isso que faz com que o trabalho radiônico funcione. É a mesma coisa que eu ter um martelo para pregar um prego em uma parede. Se eu não pegar o martelo, não tiver a vontade de ir lá, abrir a caixa de ferramenta, pegar o martelo para poder pregar o prego na parede, o prego vai ficar de fora. A parede não vai ser pregada. Por quê? Porque eu não tive a mínima vontade de mexer com ferramenta, de mexer com a parede, de mexer com prego. Ou seja, se eu não tenho a vontade, se eu não tenho a menor intenção de, não vai funcionar. Porque está tudo aqui, está tudo conectado, é o poder da mente que funciona. Então, quando a gente vai trabalhar com mesa radiônica, não adianta vocês simplesmente abrirem uma mesa, se conectarem assim, pensando no boleto que vai pagar no dia 30, e achando que aquilo vai fazer vai ter algum resultado para vocês ou vai ter algum resultado para o outro. Porque lá os arcturianos, os seres, os guias, todos eles que estiverem próximo te olhando, eles vão ver que você não tem a menor paciência ou a menor vontade com aquilo, e eles vão focar a energia deles em quem? Em quem, sim, tem vontade, em quem está buscando, em quem está elevando a frequência, colocando foco, meta, objetivo, quem está mentalizando de verdade. Tudo está na tua mente. O que nós utilizamos é ferramentas para que nós alcancemos um objetivo, certo? Então, se você usa uma vela, é uma ferramenta para que você alcance o objetivo da oração. Mas se você não orar de verdade, não vai acontecer. Você não vai subir a frequência. A força de vontade é tudo nesses momentos. Força de vontade é tudo nesses momentos. Então, quando você estiver trabalhando com a mesa, eu peço, meu amigo, peço a você, minha amiga, que, olha, faça com foco, com determinação, com vontade. Eu espero que você tenha aí entendido que não adianta você ter a energia à tua volta, não adianta você ter as ferramentas para você trabalhar com essa energia, e não, se você não tiver a menor força de vontade. Falando em ferramentas, vamos dizer que os teus tímpanos, por exemplo, que captam as ondas sonoras e o teu cérebro depois ele transmuta isso em informação, teus ouvidos é um aparelho radiônico. A tua boca, quando você emite som, quando você fala,
As cordas vocais fazem parte aí de toda uma estrutura de um aparelho radiônico. Os teus olhos são, sim, um aparelho radiônico, porque os aparelhos radiônicos eles são emissores e captadores de informação, emissores e captadores de energia, emissores e captadores de luz, emissores e captadores de cores, de luz, de som, de tudo. Então, se a tua pele é uma captadora de energia de fria, de energia de calor, quando muito bem utilizado para os sentidos, você vai captar o quê? Eu quero ouvir só as coisas que me fazem bem. Eu quero cheirar, eu nem falei do nariz também, é um outro aparelho radiônico, faz com que você sinta os aromas, ou os cheiros ruins, né? Os fedores e os aromas, né? Vamos dizer assim. O que eu quero sentir? O que eu quero ouvir a partir de agora? Eu fui deixando de ouvir determinadas coisas. Hoje eu ouço mais música clássica, porque a música clássica, isso eu, tá? Porque a música clássica ela me dá foco, ela me dá atenção. Então quando eu coloco uma música clássica eu consigo trabalhar, eu não me disperso. Porque se eu colocar um funk, eu vou ficar irritado, né? Mas, por exemplo, tem gente que vai querer ficar sacudindo, sacolejando e tal, porque gosta, né? Eu vou ficar irritado e eu não vou conseguir trabalhar. Ou se eu coloco uma música pop que eu gosto, sei lá, um rock, né? Que eu curto pra caramba, eu gosto muito de música, eu gosto muito de rock. Mas se eu colocar lá um rock, um Metallica, eu vou querer cantarolar tudo e aí eu vou perder o meu foco, eu vou perder meu objetivo. Então eu hoje, quando eu trabalho bastante, eu trabalho ouvindo música clássica, porque é o que eu consigo ler, eu consigo produzir, eu consigo criar a partir da música clássica. Por quê? Porque ela tem uma vibração específica que trabalha nas regiões cerebrais que te deixam em estado de alerta, em estado de atenção, em estado de meditação. Né? E essas músicas que a gente tem aí, elas têm uma frequência que ela te tira do foco. É igual a luz azul da televisão, né? Você não dorme mais, né? Você fica com a luz azul ali da televisão na tua cara e você vai 3, 4, 5 horas da manhã acordado. Ou dentro do teu quarto, você coloca lá, tem aquela luzinha, aquele pontinho azul de algum aparelhinho eletrônico que está lá. Aí você acorda 2 horas da manhã, não consegue dormir e não sabe nem por quê. Ou seja, porque você está colocando uma frequência de cor, uma frequência radiativa dentro do teu quarto, e você não consegue, você é afetado porque os teus aparelhos radiônicos que você tem instalados dentro de você, na tua estrutura física, elas acessam essa frequência e elas ficam modulando ali. E aí você não consegue dormir, não consegue fazer nada. Então isso é um pouco complicado. Então a gente estava falando aqui de mesa radiônica, de radiestesia radiônica, e também de psiônica ou psicotrônica. Então a radiestesia nada mais é do que a energia que está à nossa volta, a sentir, né, essa energia, a ciência de sentir a energia, vamos dizer assim. A radiônica são os aparelhos que eu uso para sentir, captar ou para emitir frequências, ou para elevar as frequências, ou para descer as frequências. E os aparelhos que são utilizados para captar a frequência, ok? Então vocês veem aí, tem vários aparelhos. Um aparelho que capta a umidade na parede, um aparelho que capta a radiação na terra, um aparelho que capta metais no solo, as forquilhas, né, que os radiestesistas utilizavam para captar também aí a água, por exemplo. Eles pegavam a forquilha, a partir do tremular dessa forquilha, eles conseguiam, eles falavam, olha, pode cavar aqui que está aqui a água, o lençol freático está passando aqui embaixo. E aí você cavava e conseguia cavar um poço ali e achava a água. No Nordeste até hoje eles ainda utilizam esse tipo de ferramenta porque ainda é caro para algumas pessoas contratar uma empresa que usa os aparelhos mais tecnológicos para captar essa mesma frequência, para captar essa água. Então, todo esse assunto, toda essa conversa aqui foi justamente só para vocês entenderem o que é trabalhar com uma mesa radiônica. A mesa radiônica nada mais é do que uma placa com um monte de símbolo ali, só que cada símbolo leva você para uma frequência. Por quê? Porque a gente trabalha com a geometria sagrada, e tudo é número, né? Se você pegar um quadrado, ele tem uma proporção numérica. Se você pegar um quadrado, ele tem
ele tem um número, ele tem uma contagem por ele ser daquele tamanho, certo? Então você tem aquele quadradinho lá, ele tem uma numeração. Da mesma forma que se eu pegar um quadrado mágico, por exemplo, e colocar o teu nome nesse quadrado mágico, eu crio um selo, ou seja, a partir dos números eu consigo desenhar o teu nome e criar um teu selo. Teu nome, sobrenome, eu consigo criar um selo para você, um símbolo para você. Porque todo símbolo ele parte de números. Todas as letras partem de números também. Então, tudo é informação numérica. Então, por exemplo, quem trabalha com Grabovoi sabe que o Grabovoi é uma sequência de números. Mas se eu pegar matematicamente, pegar aqueles números e começar a transformar eles em imagem, eu posso transformar esses números numa geometria. Ou eu posso transformar esses números num selo, porque eles têm uma potência energética, eles têm uma potência em hertz, ele tem uma potência de energia. Cada símbolo ele leva para uma frequência, ou ele te faz meditar, e o teu estado mental ele entra em transe específico, que faz com que você consiga aí se conectar com aquela onda específica, com aquela energia, com aquela onda de rádio específica que você quer acessar. E na mesa radiônica, Arcturus, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Por intermédio da tua força de vontade, da tua conexão com o teu eu superior, com o teu eu sagrado, com a tua câmara sagrada do coração, a partir do momento que você se conecta com isso, você vai acessar as ferramentas específicas para o que você precisa, ou para o que a pessoa ali naquele momento precisa, para que ambas as pessoas elas consigam aí acessar elevar as suas frequências em várias oitavas. Né? Muita gente me pergunta, quebra magia, mesa radiônica? Dá para quebrar magia? Não, magia não se quebra porque é uma energia, não se quebra a energia. A energia ela é contínua, né? Ela é uma frequência. Lembra que eu falei para vocês? Ela é uma frequência, ela vai indo. O que você pode fazer é tirar a pessoa daquela frequência, ela vai se elevar a 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, até sei lá quantas oitavas acima daquilo. A partir do momento que ela cai de novo naquela frequência, ela entra no ciclo da magia. Só que aí é uma camada densa. Quando é uma camada densa, a gente tende a permanecer. É igual a preguiça. Você é ativo, faz exercícios físicos, faz atividade física, trabalha, conversa, sai com os amigos e tal, faz um monte de coisa durante o dia. Cuida de filhos. Toda mãe que tem 2, 3 filhos aí já sabe como que é, né? Você não senta, né? Você desmaia, né? Não senta, porque você é o tempo todo ali trabalhando, olhando para filho, fazendo, correndo de lá para cá. No final do dia parece que você fala, uau, né? Eu não parei um minuto. O que acontece? Às vezes quando a gente tem aquele tempo de parada, aí você senta naquele sofá, liga aquela televisão, luz azul, e aí você faz o quê? Começa a ficar com aquela preguicinha, aí no dia seguinte você fala, eu tô com um mês de férias. De novo, no terceiro, no quarto, eu não vou nem correr hoje, eu não vou fazer atividade física, não vou cuidar do meu corpo, eu não vou fazer nem comida hoje, porque se eu fizer comida eu vou me cansar, então eu vou comprar um lanche, né? Eu vou pedir uma pizza. É muito mais fácil eu descer para pegar a pizza do que eu pegar e fazer um ovinho ali, sei lá, né? Aplicar um requezinho no ovo e tal, ficar de boa. Porque a preguiça é a maior doença da nossa vida, da humanidade hoje. É ela que te impede de fazer qualquer coisa. E eu digo mais ainda, eu digo que a preguiça, ela é, radiestesicamente falando, uma onda baixa, uma onda de frequência baixa, porque você está atrelado a ela e você não consegue se elevar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está ali na preguiça e você não consegue sair dela. E é difícil. Da mesma forma que o vício, você está ali nele e você não consegue sair dele. É uma frequência. E a frequência de magia você acha que está onde? Está ali. Está no mesmo nível, dali para baixo. Quanto mais baixo você vai descer nessas camadas de frequência, pior. Então é meio complexo, né, gente? Falar de energia e falar de quebra de energia. O que a gente faz é elevar a frequência da pessoa, a nossa frequência, a frequência das pessoas, para que elas saiam daquela camada energética densa e comecem a se utilizar. Quando ela sai e fica livre daquele peso que está trazendo, aquela âncora que está trazendo ela para baixo, aí sim essa pessoa ela consegue parar sua mente e começar a olhar para um foco, para um objetivo, para algo nesse sentido. Agora eu vou falar das estruturas que tem na mesa radiônica. Essa é a mesa radiônica Arcturus, ok? A primeira estrutura que nós temos de ferramentas, que eu digo que a primeira estrutura de ferramentas, é a estrutura de conexão. Então aqui é a ferramenta de conexão com a mesa radiônica Arcturus.
e se conecta aqui com um portal de conexão. Ok? Esse é o portal de conexão com os guias. Por que guias? Porque aqui a gente trabalha com uma estrutura de símbolos, mas nós trabalhamos com 5 arcanjos, 2 mestres ascensionados e 5 guias. Uma outra coisa que é interessante falar, que já me perguntaram, é o seguinte, fala assim, Alexandre, qual a diferença dos arcturianos para os mestres ascensos e tal, e tal, e tal? Então, só para a gente deixar melhor explicado aqui. A diferença é total, tá? As semelhanças também. Então, quando você está falando de arcturianos, de pleiadianos, de sirianos, esse povo todo, nós estamos falando de civilizações, de seres, né, de raças, que são muito evoluídas. É a mesma coisa se eu falasse assim, de cachorros e gatos. São duas raças de cada um de lugares diferentes, que provavelmente vieram aqui de lugares diferentes e aqui se mantiveram. Então, cachorros e gatos são seres completamente diferentes, apesar de hoje em dia serem ambos domesticáveis. Mas são seres completamente diferentes. Por exemplo, se eu falar de cachorros e lobos, são seres que têm uma estrutura muito parecida, mas eles são completamente diferentes. Da mesma forma que os arcturianos e os mestres ascensos são completamente diferentes. Os arcturianos são de uma civilização multidimensional, não falo extraterrestre, lembra que eu não digo extraterrestre, mas é de uma civilização multidimensional, ou seja, uma pode ser acima ou paralela a nós, né? Eu creio que é acima da gente, né? A hierarquia deles é acima da nossa, porque eles são mais desenvolvidos, eles têm uma consciência mais aberta, eles têm mais luz, né? Eles são seres crísticos e estão iluminados. Né? O que quer dizer crístico? Vem de cristais, esses cristais que se acenderam em iluminação e em consciência. Óbvio que eles não têm plena consciência ainda, eles estão tentando chegar lá. Já os mestres ascensos, que as pessoas falam, os mestres ascensionados, entre eles aí Kuan Yin, Jesus, Buda, Siddhartha Gautama, né? Porque Buda é um título, né? De quem alcançou o estado búdico, quem alcançou o estado de elevação. Mas Buda é um título, né? Quem foi Buda foi Siddhartha Gautama. Teve vários outros Budas, mas Siddhartha Gautama foi talvez aí um dos mais conhecidos. Kuan Yin foi uma Bodhisattva, ou seja, ela quase chegou ao estado búdico, mas aí ela olhou para trás e voltou e permaneceu aqui ainda na Terra para ajudar as pessoas. Jesus, ele é um estado, ele é um ser da fraternidade branca também. Sananda, né, que é Jesus, Mestre Saint-Germain, todos eles viveram na Terra, né? Então Kuan Yin, Chafega Branca, Mestre Saint-Germain, todos eles eram, enquanto na Terra, seres humanos, viveram aqui, se reencarnaram várias vezes, várias vezes, foram reencarnando, crescendo e elevando a consciência cada vez mais, até que eles chegaram no estado búdico. E aí, quando eles elevaram as suas frequências no estado búdico, eles partiram para a quinta dimensão e não ficaram mais aqui. Então, o que a gente trabalha hoje dos mestres ascensos são apenas as frequências. Da mesma forma que nós trabalhamos dos arcturianos apenas com as frequências. Então, a gente não está falando de seres mortos quando a gente se refere a arcturianos. Nós estamos nos referindo a seres, né, aos guias arcturianos, a seres vivos do lado de lá. As hierarquias deles vivas, de pessoas como nós aqui, que estamos conversando agora. Eles estão do lado de lá e estão trabalhando. A gente não está falando com energia de morto, a gente está falando com energia de pessoas, de seres que estão vivos ali. Então essa é a diferença. Já os mestres ascensos estão vivos do lado de lá, a partir da quinta dimensão, um corpo de luz deles e tal, ou um corpo físico, a gente não sabe, né? Ninguém viu, ninguém sabe, são suposições, são hipóteses, né? A partir do momento da frequência que a gente sente deles, mas eles são luz, né? E eles não, eles já vieram, eles passaram muito tempo na Terra, reencarnando e trazendo aí a elevação. Porque esses seres todos que estavam aqui,
Na verdade, é uma referência para a gente entender de que você pode elevar a tua consciência. Na verdade, é para a gente se inspirar nesses caras, né? E não ficar brigando porque um é melhor que o outro, porque Buda é melhor que Jesus e Jesus é melhor que... Não tem melhor ali. Todos eles têm o mesmo... Eles não têm nenhum julgamento, né? Eles nem trabalham na linha do julgamento. Somos nós que fazemos isso. Porque Buda é melhor que Jesus, porque Jesus é melhor que Maomé, porque Maomé é melhor que... Sabe, é besteira isso, total. São seres que a gente deveria se espelhar. Qualquer um deles, Kuan Yin, Buda, Siddhartha Gautama, Jesus, Sananda, Mestre Larion, Mestre Saint Germain, qualquer um deles, os guias arcturianos, os próprios guias arcturianos, nós deveríamos nos espelhar neles para que nós ganhássemos aí conhecimento, para que nós ganhássemos consciência e nos elevássemos para sair dessa prisão. Imagina que isso aqui é uma grande cela, né, uma grande cela, aliás, isso aqui é um grande presídio. Nós estamos aqui dentro de cada um de nós em uma cela, vamos entender que cada país é uma cela, é uma área, e cada casa que nós estamos ali é uma cela, e o nosso corpo é exatamente essa roupa que nós vestimos de carne e osso, vamos dizer assim. E aí a gente tem que pagar nossas dívidas aqui para poder ir embora, né? Mas a gente tem que se espelhar em quem? Nos bons, né? Nos caras que conseguiram passar por tudo isso e conseguiram partir. Esse é o objetivo. Então, quando se fala de guias arcturianos e mestres ascensionados, a gente está falando de seres crísticos, de seres iluminados. Porém, são totalmente diferentes, mas trabalham juntos, porque trabalham em prol da humanidade, porque trabalham em prol do autoconhecimento, porque trabalham em prol de levar luz para as pessoas, e levar luz é levar conhecimento. Exatamente essa, não tem diferença entre eles no sentido de objetivos, mas existe muita diferença, óbvio. É a mesma coisa que falar qual é a diferença entre siriano e arcturiano. Eu não sei. Deve ter alguma, né? Porque são lugares diferentes, né? São dimensões diferentes que eles vivem entre si, se comunicam entre si, mas eles vivem todos em outras dimensões, né? Apesar assim, que quem está na quinta, está na quinta, eles conseguem se elevar para a sexta, para a sétima. É que nós estamos muito densos, então você não vai ver Kuan Yin aqui. Você pode sonhar com Kuan Yin, sentir a energia de Kuan Yin, da mesma forma que você pode sonhar com Iemanjá, sentir a energia de Iemanjá, ou de Oxum, né, de Ogum, você pode sentir, né, de Santo Expedito, né, de Jesus, você pode sentir a energia, mas você não vai vê-los. Infelizmente não vai vê-los, porque eles têm que densificar muito o campo deles, o campo energético deles, só para quê? Para alimentar o meu ego, o teu ego. Então dificilmente você vai ouvir falar que alguém viu um ser arcturiano. Eles não vão se densificar, gastar energia à toa, que eles poderiam estar usando para outras coisas, para resgate de pessoas que estão precisando, para simplesmente alimentar o meu ego, ou o teu ego. Então dificilmente você vai ver um guia arcturiano. Agora, os guias arcturianos trabalham aí com entidades de vários tipos de religiões, do kardecismo, do budismo, da Umbanda, do Candomblé. Quando os lugares mais sérios, eles acabam influenciando também, trabalhando junto com os guias tronados, né, com os guias coroados também, para que as coisas, para que a informação consiga chegar de uma forma clara para algumas pessoas que estão precisando disso. Então, mas dificilmente você vai vê-los aqui. Mas você vai falar, eu vi Jesus. Desculpa, você pode ter visto aí um secretário dele, né, um estagiário, um menor aprendiz que trabalha com ele ali, mas Jesus, infelizmente, aqui do jeito que a gente está, não vai acontecer, não vai ser, né? É muito pouco provável, porque eles têm que densificar muito a energia deles, ok? Então vamos voltando lá para a mesa. Então aqui eu tenho a comunicação minha com o meu eu sagrado, que eu vou explicar depois. Para explicar essa ferramenta eu não consigo explicar em palavras, então para poder falar sobre essa ferramenta, explicar sobre essa ferramenta, a gente vai ter que fazer uma meditação, e espero que todos passem por essa meditação. Vai ser uma meditação guiada, gravada,
mas vai ser interessante vocês depois passarem aí as suas considerações. Daqui eu me conecto simplesmente ao portal. É aqui que vai ser realizado todo o trabalho de conexão com os guias, com os arcanjos e com os seres arcturianos. E aqui é a conexão do operador, do cliente com a mesa. Ok? Então aqui no DNA é a conexão do cliente ou do testemunho. Para quem não sabe o que é testemunho, testemunho é nada menos do que a informação da pessoa que você vai trabalhar, do local que você vai trabalhar que eu falo que você vai tratar na mesa, né? Da empresa, ou do animalzinho, do pet, porque a mesa a gente pode trabalhar também a cura para animais, ok? Então é isso, gente. Esse aqui são os símbolos de conexão. Essa é a primeira estrutura, que é a estrutura de conexão, que é esse aqui vermelhinho, esse aqui do centro, e esse DNA é a conexão do operador, a conexão do operador e do cliente com a egrégora, e aqui é a conexão do cliente. Aqui nessa estrutura aqui da Quanin, aqui na sua tela aqui no canto esquerdo superior, a gente tem aqui a mestra Quanin, e essa estrutura que está em volta dela é a estrutura do Karuna aqui. Esse aqui a gente tem o primeiro nível do Karuna aqui, tá? Quem quiser se aprofundar depois me fala comigo, porque eu dou os níveis até tem o nível 2, o nível 2 não está na mesa. E aqui eu tenho a estrutura do Reiki, ok? Então eu tenho o Reiki 1 na mesa e tenho o nível 1 também do Karuna aqui. Aqui eu tenho a estrutura de chakras, do corpo físico e dos chakras. Tá? Então você pode analisar toda a estrutura corpórea e analisar também os chakras um por um. A visão que eu tenho dos chakras aqui é uma visão metafísica, tá? Então eu utilizo essa informação, a visão metafísica, para falar com o cliente. Eu vou explicar como eu faço e vocês podem trabalhar dessa forma também. O interessante que eu não falei para vocês é que a mesa ela é intuitiva, então você pode agregar as informações que você já sabe. Então eu posso falar assim, olha, o chakra básico é isso, isso, isso. Mas você tem um grande conhecimento sobre chakras, você pode utilizar o teu conhecimento, não ficar limitado ao que eu vou passar para vocês, ok? Não fique limitado ao que eu passar para vocês. Eu vou colocar tudo dentro de caixinha, aí vocês coloquem mais as suas coisas dentro das caixinhas e depois vocês retiram tudo e espalhem. É mais ou menos assim. Não é uma mesa limitada. Outra coisa que me perguntam sempre, é legal já eu falar, eu trabalho com a minha cigana, eu trabalho com o meu índio, eu trabalho com o meu preto velho, eu trabalho com o Bezerra de Menezes como guia. Então, quando eu for fazer o trabalho com a mesa radiônica Arcturus, significa que eu vou ter que deixar eles e aí eu vou trabalhar só com os guias que estão na mesa? Não. Os arcturianos, eles vêm para agregar, eles vêm para somar, eles não vêm para subtrair e não vêm para dividir e também não vêm para excluir. Tá? Então, se você tem os teus guias, continue com os teus guias, vai ser até bom você mantê-los, vai dar mais potência. Tá? Se você não tem, vai aprendendo aí, conhecendo aí os arcturianos, que você vai ter uma boa conexão com eles. Então, olha só, aqui eu tenho aqui a visão metafísica dos chakras, e aqui também é feito a regulagem de cada chakra que pode estar aí com a frequência baixa. Aqui eu tenho os planetas, tá? Então todo mundo sabe, na astrologia a gente fala dos planetas como eles passam pelos signos, né? Eles passam pelas constelações ali e vão trazendo, eles deixam uma energia que te dá uma força ou que te dá uma fraqueza e tal. Aqui na mesa radiônica Arcturus, os planetas eles vão atuar na emissão da energia positiva de cada símbolo. A gente vai trabalhar com a energia dos planetas também, eu vou explicar para vocês na aula. Aqui, lá no lado oposto a Quanin, a gente tem o chefe Águia Branca,
que é uma honra ter me conectado com ele. Eu nunca tinha trabalhado com o chefe Águia Branca, mas eu já venho há uns 3 anos sintonizando com ele. Assim, ele é fantástico, ele é um ser incrível, é o xamã dos xamãs, aqui na mesa representando o raio verde. A Quanin aqui, ela representa na mesa Radiônica Arcturus o raio violeta da transmutação. E o chefe Águia Branca aqui na mesa, ele vai representar aqui o raio verde, que é o raio da cura. Em volta da estrutura dele, a gente tem aqui o Mahriot, alguns dos símbolos do Mahriot, e ele também dá uma energia, assim, uma carga para o agora, é aqui e agora, sabe? A energia que você precisa para aquele momento, foco, né? Energia para as coisas que estão ali próximas de você, é o que você precisa. Aí nós temos a estrutura dos animais de poder. Então a gente tem os animais de poder aqui, 4, norteando a mesa. Então eu tenho aqui a águia, eu tenho o leão, eu tenho o lobo e eu tenho o búfalo. Da mesma forma eu tenho em volta aqui também os quatro arcanjos, o Gabriel, Miguel, Rafael e Uriel, todos eles norteando a mesa. Eu tenho aqui os símbolos da radiônica, né, que eu uso muito na radiestesia clínica, dão um grande resultado, eu resolvi colocar na mesa também. Por quê? Todo mundo, é como diz o Hélio Couto, né, mas o cara, ele tá buscando espiritualidade, mas ele quer casa, carro e apartamento. Tem que ter casa, carro e apartamento. Né? O Hélio Couto, ele fala sobre isso. Então, nada mais justo do que colocar aqui as questões de casa, carro e apartamento na mesa. Então, esses gráficos aqui, eles vão trabalhar as questões mais materiais. A gente vai trabalhar muito com o corpo físico, com o corpo psíquico, com o corpo mental. Também vai trabalhar aí as questões materiais com a mesa. Então, aqui dentro da radiestesia, nós temos também aqui o relógio radiestésico. Esse relógio aqui é feito para aferições, ou seja, para medir as coisas. Biômetro, esse biômetro também vai ser utilizado para medir frequência, ou para envio de alguma frequência. E temos aqui o Luxor, que ele está também ancorando aí, norteando a mesa, para evitar energia negativa preto-telúrica ou energia negativa, energia densa entre o operador e o cliente e a espiritualidade em volta. Nós temos também aqui Metatron no símbolo do cubo metatrônico, então ele vai trabalhar as questões físicas. E aqui em volta nós temos esses 6 símbolos aqui, que são os símbolos dourados, são os símbolos, são guias, na verdade. Cada símbolo, cada uma dessa geometria sagrada é um guia multidimensional arcturiano. Então a gente vai estar trabalhando não com os símbolos, a gente vai estar trabalhando diretamente com esses guias. Aqui nós temos o septagrama, vou falar um pouco dele depois. Porém, em volta dele nós temos mais 7 seres guias arcturianos. Então, na mesa nós temos 13 guias arcturianos, 2 mestres ascensionados e 5 arcanjos fazendo todo o ancoramento. Aqui nós temos também os 22 arquétipos do tarô. Então, olhando aqui para os 22 arquétipos do tarô, não é um curso de tarô, né, gente? Então, eu vou falar como você vestir a capa do arquétipo que você precisa para aquele momento. É mais ou menos isso. Então, na apostila, quem já deu uma lida na apostila, viu lá só algumas palavras-chave. Óbvio, você vai construir a partir dali. E quem já é tarólogo, que entende, pode utilizar tanto como um oráculo para escolher no pêndulo as informações ali, para fazer perguntas e respostas, coisas do tipo. Mas quando vai emitir a frequência dos arquétipos do tarô para o cliente, esse cliente ele vai, como se ele estivesse se vestindo daquela energia positiva do arquétipo. Cada um dos arquétipos tem as suas polaridades, positivas e negativas. Porém, nós trabalhamos sempre com a energia positiva, com a frequência positiva do arquétipo e não a frequência negativa. Porque senão, eu estou de repente fazendo uma mesa radiônica lá, aí me vem a torre aqui, aí o cara cai de costa, né, desesperado. Ai meu Deus, vai me dar uma quebradeira na minha vida. Não, isso significa que ele vai passar por um momento onde ele precisa reconstruir algumas bases ou precisa refazer alguma coisa na vida dele e ele vai ter essa força para que isso aconteça.
Então é isso, mas aí a gente vai falar de cada elemento desse aqui, a gente vai falar de cada estrutura. Os vídeos serão feitos a partir de estruturas. Então primeiro eu vou lançar por estrutura de ferramenta. A estrutura da Quanin, a estrutura do chefe H branca, a estrutura dos arcanjos, dos animais de poder, a estrutura dos dois conectados, arcanjos e animais de poder, a estrutura do cubo metatrônico, a estrutura do septagrama, a estrutura dos arcanos, e a estrutura de conexão, e a estrutura dos chakras, e a estrutura dos gráficos da radiestesia. Eu espero não ter me estendido muito, essa é a primeira aula de várias que vocês vão receber. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe as suas dúvidas aqui, deixe as suas observações aqui. Eu vou ler com calma depois, e se precisar fazer mais vídeos falando sobre, nós vamos fazer. Eu espero que vocês tenham uma excelente noite, uma maravilhosa noite. Espero que as coisas comecem a fluir cada vez mais para vocês. Eu espero que o senhor e a senhora de Arcturus sejam bondosos e embalem o sono de vocês essa noite. Que a senhora, a mãe Quanin, ela transmute toda a energia negativa, toda a energia, toda a frequência de estresse que está na mente de vocês, e que o chefe H branca venha aí curando todos os nossos males. Os nossos arcanjos venham aí fazer tudo o que é possível para o nosso crescimento, e os guias arcturianos que venham trazer luz, que venham trazer objetividade para todos nós. Muito obrigado a todos, namastê, gratidão.